Fala, nação rubro-negra! Chegou a hora daquela resenha pesada sobre o Mengão, porque hoje tem notícia quente, atualização importante e bastidores direto do ninho. O torcedor do Flamengo já tá acostumado, aqui é a emoção do início ao fim, e o vídeo de hoje tá daquele jeito, cheio de informações que mexem com o coração rubro-negro. A espera acabou, o negócio foi fechado, e o contrato vai ser assinado a qualquer momento. Depois de semanas de negociação, finalmente a diretoria conseguiu resolver uma das pendências mais comentadas dos últimos tempos, e isso traz uma injeção de ânimo pro grupo, principalmente para quem acompanha de perto essa fase do time. Mas calma que tem muito mais pra gente conversar, porque além dessa confirmação, teve decisão importante da Conmebol, teve atualização médica e teve até visita de dirigente no treino, reforçando o clima de união que o elenco tanto precisa nesse momento. A começar pela partida de amanhã, que promete ser eletrizante. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no Engenhão, e o clássico já chega com aquele peso de decisão. A arbitragem ficou por conta de Alex Gomes Stefano, um nome que chama atenção porque, segundo o levantamento recente, ele é um dos juízes que mais distribuem cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. E isso acendeu o alerta dentro do Flamengo, porque o time tem nada menos do que 5 jogadores pendurados. Alan Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e mais um nome da lista estão todos com 2 cartões acumulados e precisam jogar com cautela. Qualquer vacilo pode custar caro, já que o próximo compromisso é contra o Palmeiras no Maracanã. Imagina o drama, encarar o líder do campeonato sem algumas das peças mais importantes por causa de suspensão? Então a ordem no ninho é clara, jogar com intensidade, mas com cabeça fria. Falando em Alan Pulgar, as dúvidas sobre a participação dele foram encerradas. O chileno vai pro jogo. O departamento médico liberou o atleta e ele foi confirmado entre os relacionados. Já outros nomes, como o Dela Cruz e o próprio Alan, ainda vão passar por uma avaliação final para saber se terão condições de entrar em campo. A expectativa é que pelo menos um deles esteja disponível, porque o técnico Felipe Luiz quer força máxima para tentar mudar a maré do Flamengo no campeonato. A fase não é das melhores, o time vem de 3 empates seguidos jogando em casa e ainda amargou uma derrota pro Bahia fora. Mas a palavra de ordem é reação. Ontem o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu acompanhando o treino, conversou com os jogadores, participou de uma reunião com Felipe Luiz e José Botto, e almoçou com o elenco. O dirigente fez questão de reforçar a confiança da diretoria no trabalho e deixou claro que o Flamengo vai lutar até o fim. O clima é de cobrança, sim, mas também de incentivo. Todo mundo sabe que o time pode entregar mais e que o elenco tem qualidade para buscar essa virada de fase. E o recado dentro do grupo é um só, não tem essa de desistir. O campeonato ainda está aberto e o Flamengo precisa acreditar. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar de Bruno Henrique, porque finalmente saiu a decisão da Conmebol sobre o caso que vinha tirando o sono do atacante e de toda a torcida. E a notícia é excelente. Ao invés de suspensão, o jogador foi apenas multado. A punição é pesada, o valor gira em torno de R$ 136 mil, mas a grande vitória é que ele está liberado para jogar. Se tivesse sido suspenso por 2 ou 3 jogos, Bruno Henrique ficaria fora da semifinal e, em caso de classificação, até da final da Libertadores. Isso seria um desastre. Então, dentro do possível, o Flamengo respirou aliviado. Claro que o clube deve recorrer para tentar reduzir o valor, argumentando que o gesto do jogador foi uma reação impulsiva depois de ter sido atingido por um isqueiro atirado da arquibancada. Foi um momento de tensão, de nervos à flor da pele, e nada além disso. Além dessa multa individual, o Flamengo também foi punido coletivamente pela Conmebol com uma multa de R$ 150 mil por conta do uso de sinalizadores no jogo contra o Estudiantes no Maracanã. O clube já esperava essa sanção, mas o momento é de foco total na semifinal da Libertadores, que começa na próxima semana. Flamengo e Racing se enfrentam primeiro no Maracanã e depois decidem a vaga na Argentina. Outubro promete ser um mês intenso, cheio de decisões e emoções fortes pro torcedor rubro-negro. E por falar em boas notícias, o Flamengo também resolveu uma situação importante envolvendo Arrascaeta.
O craque uruguaio acertou a renovação de contrato com o clube, e o novo vínculo vai até o fim de 2028, com possibilidade de prorrogação até 2029 dependendo do cumprimento de metas. O acerto inclui um reajuste salarial e mostra que o projeto do Flamengo continua apostando na permanência das suas principais estrelas. Arrascaeta, inclusive, deu uma leve furada no anúncio oficial, publicando nas redes uma mensagem romântica sobre o amor à camisa rubro-negra, dizendo que mesmo com altos e baixos, ele e o clube continuam escolhendo um ao outro todos os dias. Foi o suficiente para enlouquecer a torcida. A expectativa é que o contrato seja assinado a qualquer momento, já que todos os detalhes estão resolvidos entre o Flamengo e os representantes do jogador. O uruguaio quer seguir no Rio de Janeiro e já manifestou o desejo de encerrar a carreira com um manto sagrado. Isso mostra o tamanho da identificação que ele criou com o clube e com a torcida. Desde que chegou, Arrascaeta se tornou um símbolo de técnica e entrega, e a diretoria não queria nem pensar na possibilidade de perdê-lo. O acordo reforça também a confiança no trabalho de renovação do elenco, mantendo as peças-chave enquanto prepara a nova geração. Mas nem tudo é tranquilidade nos bastidores. Voltaram a circular rumores sobre Gerson e uma possível volta ao futebol brasileiro, com o nome do Palmeiras aparecendo nas conversas. Só que, segundo informações internas, a situação é muito mais complicada do que parece. O jogador pertence ao Zenit, um clube que tem poder financeiro para segurar o atleta mesmo contra a vontade dele. O Flamengo, inclusive, já tentou repatriar Gerson em outras janelas, assim como buscou Claudinho e Wendel, mas os russos sempre dificultam. O Zenit simplesmente não precisa vender e não faz questão de negociar, o que torna qualquer negociação um verdadeiro quebra-cabeça. Dentro do Flamengo, a avaliação é de que é muito difícil ver o Coringa de volta ao futebol brasileiro tão cedo. O clube russo investiu pesado na contratação e quer retorno dentro de campo. Mesmo com a insatisfação do jogador, eles não têm pressa nem necessidade de abrir mão. É uma situação que frustra não só a torcida, mas também o próprio Gerson, que sempre deixou claro o carinho pelo Flamengo e pela cidade. Ainda assim, o clube acompanha de perto, porque no futebol tudo pode mudar de uma hora para outra, e ninguém duvida da capacidade do Mengão de surpreender o mercado quando surge uma brecha. Enquanto isso, o foco total é no clássico contra o Botafogo. Felipe Luiz tem trabalhado o emocional do grupo, cobrando mais concentração e entrega. O time precisa reencontrar a confiança e transformar o toque de bola em objetividade. A torcida quer ver garra, intensidade e aquele espírito que sempre caracterizou o Flamengo nas grandes partidas. O treinador tem conversado bastante com o elenco sobre a importância desse jogo, não só pelos pontos, mas também pelo impacto psicológico que uma vitória pode trazer antes do duelo com o Palmeiras. A diretoria, por sua vez, aposta na união. Depois das últimas semanas turbulentas, a visita do presidente ao treino foi vista como um gesto simbólico de apoio. O discurso é o mesmo: o Flamengo é gigante, tem elenco, tem camisa e não pode se deixar abater por uma sequência ruim. No Ninho, o clima é de concentração total. Os jogadores sabem que estão devendo e que só o desempenho em campo vai silenciar as críticas. É hora de colocar o coração na chuteira, correr por cada bola e mostrar por que o Flamengo é temido dentro e fora do Brasil. O torcedor rubro-negro, fiel como sempre, mantém a esperança. E como diz a galera, o Flamengo não desiste nunca. Mesmo com os tropeços, o sentimento é de confiança. A Libertadores está aí, o Brasileirão ainda tem muita rodada pela frente, e com o elenco completo e motivado, tudo pode mudar de uma hora para outra. Porque quando o Flamengo entra em campo com vontade, o adversário sente. E é disso que o time precisa agora: vontade, raça e foco total para voltar a ser o Flamengo que todo mundo conhece. E já que o clima é de decisão, o papo agora é sobre o que realmente vai definir o rumo do Flamengo nas próximas semanas. O torcedor sabe que o time vive um momento de transição, com o Felipe Luiz tentando ajustar as peças, recuperar confiança e devolver intensidade ao jogo. Desde que assumiu o comando, ele tem buscado um equilíbrio entre experiência e juventude, dando mais liberdade para os garotos da base e tentando manter o elenco unido em meio à pressão. No treino da última quarta-feira, o clima foi sério, mas com aquele toque de cobrança saudável.
O treinador conversou longamente com os jogadores, fez questão de lembrar que o Flamengo ainda depende só de si em várias frentes e que a torcida merece um time que lute do primeiro ao último minuto. Nos bastidores, o elenco entende que é preciso dar uma resposta imediata. O empate contra o Cuiabá e o tropeço diante do Bahia ainda pesam, e o clássico contra o Botafogo é visto como o jogo perfeito para virar a chave. Felipe Luís tem insistido na compactação do time, pedindo mais aproximação no meio e movimentação constante dos pontas. Ele quer um Flamengo mais agressivo na marcação e mais direto quando tem a bola. E não é à toa que o trabalho tático da semana foi quase todo voltado para isso. A ideia é pressionar a saída de bola do adversário, sufocar o Botafogo e buscar o gol logo no início para tirar qualquer confiança do rival. O torcedor também vai perceber uma mudança de postura no banco. Felipe Luís quer intensidade desde o aquecimento, quer ver todo mundo vibrando junto, porque ele acredita que essa energia contagia o grupo. O clima no vestiário, segundo quem esteve por lá, é de união. O elenco se fechou de vez e decidiu que é hora de reagir. As conversas têm sido francas, diretas, e o técnico deixou claro que a camisa do Flamengo exige entrega total. Quem entrar tem que jogar com sangue nos olhos. No meio disso tudo, o tema das lesões ainda preocupa. Dela Cruz e Alan continuam sendo avaliados, e o departamento médico vem trabalhando em ritmo acelerado para colocá-los à disposição. O uruguaio, que é peça fundamental na criação, quer muito participar do clássico, mesmo que não esteja 100%. Ele sabe da importância do jogo e quer ajudar. Já Alan ainda sente um desconforto muscular, mas também demonstra vontade. Felipe Luís deixou claro que só vai escalar quem estiver realmente pronto, porque o Flamengo precisa de intensidade e não pode correr o risco de perder ninguém por mais tempo. Outra boa notícia é que Gabigol vem treinando com foco e deve estar entre os relacionados. Mesmo com toda a polêmica recente, o atacante tem mostrado comprometimento e vontade de voltar a ser decisivo. Ele sabe que o time precisa de gols e quer retomar o protagonismo. No treino, foi um dos mais participativos, conversando com os companheiros, incentivando os garotos e mostrando liderança. Felipe Luís tem apostado justamente nesse espírito, tentando resgatar o melhor de cada jogador para fazer o Flamengo voltar a jogar com alma. Nos bastidores da diretoria, o momento também é de movimentação. Além da renovação do Arrascaeta, o clube trabalha para acertar pendências de outros atletas e planejar o elenco para o próximo ano. A ideia é manter a base forte, mas fazer ajustes pontuais onde for necessário. O nome de Wendel ainda circula internamente, mas a negociação com o Zenit continua complicada. O Flamengo monitora alternativas, porque sabe que o mercado de meio-campo será um dos mais disputados. Felipe Luís já passou sua lista de prioridades e quer jogadores que cheguem para brigar por posição, não apenas para compor elenco. Enquanto isso, o torcedor vai vivendo a expectativa da Libertadores. O duelo contra o Racing promete ser um teste de fogo. A equipe argentina é conhecida pela intensidade e pela entrega, e o Flamengo sabe que precisa impor seu ritmo, especialmente no Maracanã. O jogo da ida é fundamental para construir uma vantagem e chegar mais leve para o confronto de volta. Felipe Luís já começa a pensar nessa partida, inclusive ajustando a carga de treino dos titulares para que todos estejam na melhor forma possível. Ele quer um Flamengo dominante, como nas melhores fases, pressionando, criando e controlando o jogo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem agitado torcedores e comentaristas. Testor, empresário e investidor de clubes, teria enviado um recado nada sutil para o Flamengo. Fontes próximas à diretoria afirmam que o bilionário não se intimidou e fez questão de apontar uma suposta freguesia histórica do time carioca em confrontos recentes. A declaração, ainda que informal, teria sido interpretada como uma provocação, atiçando ainda mais a rivalidade entre as torcidas. O comentário de Testor circulou rapidamente entre jornalistas e nos grupos de WhatsApp de torcedores, gerando uma onda de especulações sobre o que realmente estaria por trás da fala. Alguns afirmam que seria uma estratégia de mercado, tentando mostrar confiança nos investimentos e reforçar o poder de influência de seu grupo no futebol nacional.
Outros veem a declaração como um recado psicológico, um truque clássico para mexer com a autoestima de jogadores e técnicos do Flamengo, sempre atento a provocações desse tipo. O burburinho não para por aí. Fontes internas relatam que a fala de Testor pode mexer com a estratégia do clube carioca em jogos futuros, mesmo que de maneira indireta. A torcida, claro, não deixou barato e rapidamente se dividiu entre os que ignoram a provocação e os que prometem responder à altura dentro e fora de campo. Nas redes sociais, memes e comentários espirituosos começaram a se espalhar, reforçando a sensação de que uma tensão silenciosa já tomou conta do ambiente esportivo. Enquanto isso, nos bastidores do clube de Testor, a expectativa é que o empresário continue movimentando o cenário, seja com provocações públicas ou movimentos estratégicos discretos. O Flamengo, por sua vez, se mantém em silêncio, mas insiders garantem que o recado não passou despercebido. É o tipo de situação que alimenta debates em programas esportivos, deixando torcedores ansiosos por qualquer pista de reação em campo. Entre rumores, especulações e provocações veladas, a sensação é que este embate fora das quatro linhas promete ser tão intenso quanto qualquer clássico dentro do estádio. Testor, ao que tudo indica, sabe exatamente o efeito que suas palavras causam, e o Flamengo terá de lidar com isso da maneira que sempre faz, concentrando-se no jogo, mas sem perder de vista a provocação que agora ronda os corredores do futebol nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!